Na Semana do Empreendedorismo, hoje é dia de falarmos sobre o trabalho de uma organização que ajuda a realizar o sonho profissional de muita gente, deixar de ser empregado para abrir uma pequena empresa. É o Sebrae que tem como objetivo principal o apoio ao microempresário. Aqui no estúdio eu converso com o superintendente do Sebrae no Paraná, Alan Marcelo de Campos Costa. Muito bom dia, Alan. Bom dia. De acordo aí com a Junta Comercial do Paraná, o Estado deve fechar esse ano com 50 mil novas micro e pequenas empresas. O que esse número representa? Esse número mostra, de certa forma, a importância da micro e da pequena empresa na economia, um número que mostra o corpo da pequena empresa, a pequena empresa assumindo cada vez mais o seu papel, que é o que acontece no resto do mundo, né? Na maioria das economias desenvolvidas, a pequena empresa é a força motriz, e aqui no Paraná os números mostram que a pequena empresa vem ocupando seu espaço, vem assumindo seu papel. Que números são esses? Por exemplo, a gente sabe que o número de empregos gerados pelas pequenas empresas é muito grande, né? Qual que é a porcentagem? É muito grande, cerca de 80% aproximadamente dos empregos gerados são empregos gerados pela pequena empresa. Mais da metade dos salários pagos são salários pagos pela micro e pequena empresa. E os números mostram também o acerto de políticas que privilegiem a pequena empresa, como, por exemplo, a Lei Geral da Pequena Empresa, que prevê tratamento tributário diferenciado, como algumas políticas de incentivo do Estado do Paraná que não cobram imposto da pequena empresa. Esses números mostram que essas políticas são acertadas e, de fato, fazem com que a economia passe a crescer com base na micro e na pequena empresa. E a pessoa que tem uma ideia na cabeça, como botar para fazer, então? O primeiro passo é planejar, né? Estruturar essa ideia, colocar essa ideia no papel de forma estruturada. E nesse ponto o Sebrae tem muito a contribuir, né? Os números mostram que hoje, de cada 10 empresas abertas, entre 2 e 3 acabam fechando as portas nos primeiros 2 anos. Esse número hoje é muito melhor do que foi no passado. Essa estatística já foi invertida há 4, 5 anos atrás. Entretanto, as empresas que continuam morrendo, essas 2 ou 3 empresas que morrem antes dos 2 anos, essas mesmas pesquisas mostram que elas nunca procuraram ajuda de nenhuma instituição de apoio. Por isso o papel do Sebrae é muito importante, porque se essas empresas procurassem o Sebrae antes da sua abertura, seguramente a sua probabilidade de sucesso seria muito maior. E que tipo de ajuda o Sebrae dá? Bom, o Sebrae ajuda o empresário e o empreendedor em todos os passos, né? Antes dele abrir a empresa, na orientação da estruturação da sua ideia, no planejamento do negócio, que talvez seja a fase mais importante, porque planejar é antecipar os problemas no papel antes que eles aconteçam na vida real. Então o Sebrae contribui com isso. O Sebrae ajuda no processo de abertura da empresa, com a central fácil que fica instalada dentro do Sebrae, onde nós reunimos todos os órgãos relacionados com a abertura de empresa para facilitar, para dinamizar, agilizar esse processo. E a partir daí, por toda a vida do empresário, o Sebrae oferece um conjunto de soluções como consultorias, treinamentos, ajuda efetiva ao empresário para que ele aumente a sua probabilidade de sucesso, para que ele possa crescer de forma sustentável e dessa forma aumentar ainda mais esse número que mostra efetivamente a importância da pequena empresa. Uhum. E essa questão das pequenas empresas acabarem fechando aí em curto espaço de tempo, e você fala uma questão interessante, de procurar ajuda antes de abrir. Muita gente procura ajuda depois que abre e começa a não dar certo. E aí é muito mais difícil de ajudar, porque à medida em que o negócio já não está indo bem, as medidas corretivas são mais difíceis de serem implementadas e torna-se muito mais complicado fazer com que a empresa tenha sucesso. Por isso, a fase de planejamento é a parte mais importante de todo o processo. Planejar ajuda, contribui de forma significativa para o sucesso futuro da pequena empresa. Quais são os passos aí para um bom planejamento, então? Bom, o primeiro passo é começar com uma ideia que não basta ser uma ideia. Essa ideia tem que ser convertida numa oportunidade. É muito diferente ter uma ideia de um negócio de ter uma oportunidade concreta que é associada a um nicho de negócio, a um nicho de mercado, a satisfação de uma necessidade que hoje não é atendida. Uma vez essa oportunidade identificada, é preciso fazer o plano de negócio. O plano de negócio vai determinar como a empresa vai ganhar dinheiro, quem são os clientes da empresa, qual vai ser o preço de venda, quais são as etapas para o crescimento da empresa de forma estruturada, como a empresa vai estruturar os seus recursos humanos, a sua força de vendas e assim por diante. Então, o plano de negócios determina todos os passos que vão levar a empresa a crescer e a gerar emprego e a gerar riqueza, que é o que, no fim das contas, todos nós queremos. Pois é, você até falou dessa questão dos números, dos bons números que a pequena e microempresa tem no país, mas a participação nas exportações ainda é um pouco tímida, né? Ainda é um pouco tímida, mas esse número também vem crescendo, né? E cada vez mais, com as facilidades que são previstas pelos mecanismos inseridos na lei geral, que encontra-se em regulamentação, e com alguns mecanismos de exportação facilitados, que, por exemplo, o Correio tem, o mecanismo do Exporta Fácil, a tendência é que esse número cresça.
Mas até mesmo antes de olhar para o mercado externo, muitas vezes a pequena empresa tem mais facilidade de ocupar nichos não ocupados no mercado interno, que não podem ser ocupados por empresas que vêm de fora, por exemplo. Por exemplo, o que a gente pode ver? Por exemplo, vamos pegar o setor do vestuário, que é um setor onde a gente tem muito medo da competição que está vindo de fora, dos chineses e assim por diante. Empresas que vêm de fora ocupar nichos no mercado brasileiro, elas vêm focadas em grandes mercados, elas vêm focadas em volume, elas vêm focadas em atender o grande público, o grande povo. A pequena empresa tem aí oportunidades de nicho muito específicas, de chegar em localidades no interior dos estados, em municípios pequenos, de estabelecer relacionamentos muito próximos com a rede do varejo, com a rede comercial, que gerem um diferencial, que façam com que ela possa ocupar esse espaço que não pode ser ocupado por uma grande empresa que vem de fora e que não tem interesse em estabelecer esse tipo de relacionamento. Essa visão de mercado, a pessoa também pode acabar tendo essa visão de mercado no Sebrae também? Sem sombra de dúvida, esse é um dos nossos grandes papéis, mostrar à pessoa quais são as oportunidades que ela tem, de que forma o mercado onde ela pretende atuar está estruturado e quais são as oportunidades de ganhar dinheiro. Tá ok, então. Muito obrigada pela sua presença aqui, Alan. Bom dia. Bom dia, obrigado.